Com você, eu sou o professor Ronaldo e estamos aqui para nosso estudo sobre lógica. Hoje vamos fazer uma revisão do conteúdo, lembrando que nós já estudamos até o momento a primeira aula, o nascimento da lógica, a segunda aula sobre os pontos básicos utilizando a lógica, depois nós estudamos sobre a lógica cotidiana num sábado letivo, estudamos sobre os argumentos, o paradoxo e os tipos de argumentos e, por último, o silogismo e a falácia. E hoje nós vamos estudar uma revisão de tudo isso que nós vimos até agora, para que a gente possa fazer hoje também a nossa avaliação. Então vamos lá. Trazendo essa revisão, vamos começar falando do nascimento da lógica. A lógica desempenha um papel muito importante, não apenas na filosofia, mas na construção de todo o conhecimento que se pretende que seja verdadeiro, ou ao menos que seja sustentável, tá? Qual seja esse argumento, seja para ajudar a própria estrutura formal e expressiva do conhecimento, de como pode ser estruturado, e assim também da maneira com que ele pode ser compreendido. Então, eu quero que você entenda que a validade de nossos conhecimentos é garantida pela correção do raciocínio. São dois modos de raciocínio, o indutivo e o dedutivo. O raciocínio indutivo parte de um particular, que é uma consideração válida. Assim, o método indutivo, ele parte de casos específicos para chegar a uma regra geral. Então, ele vai partir, por exemplo, igual esse lápis. Ele parte de uma parte bem pequenininha e depois vai ampliando, como se fosse um funil de cabeça para baixo. Então, vai aqui, ó, nesse sentido, tá bom? Agora, quando nós falamos do método dedutivo, ele faz o oposto. Ele parte de uma regra geral para então chegar a um ponto específico. Tá bom? Então, só recapitulando, indutivo de um conhecimento específico para chegar ao geral. O dedutivo é o oposto, de uma regra geral para chegar a um conhecimento específico. Então, dentre inúmeros exemplos, podemos citar o exemplo de um argumento indutivo. Seu João e Dona Maria têm 3 filhos, Antônio, Pedro e Vera. Antônio é engenheiro, Pedro, engenheiro mecânico, Vera, engenheira ecológica. Seu João e Dona Maria estão muito felizes porque todos seus filhos são engenheiros. Olha só, nós tivemos aqui o argumento indutivo. Primeiro, seu João e Dona Maria, começa do caso específico, e depois todos os filhos são engenheiros. Então você pega de um caso pequeno e vai para um que abrange tudo. Agora, um dedutivo. Todos os estudantes de filosofia gostam de lógica. Pedro é estudante de filosofia, logo Pedro gosta de lógica. Então veja bem, você pega todos os estudantes de filosofia para chegar no Pedro. Você pega do maior até chegar ao menor, tá bom? E vamos falar um pouquinho de silogismo, que nós já falamos, isso aqui é uma revisão. Silogismo é a estrutura básica de um argumento ou raciocínio dedutivo, o qual é formado por 3 proposições que estão interligadas, tá bom? Na filosofia, o silogismo é parte integrante da lógica aristotélica, e ele está baseado na dedução, ou seja, a parte da afirmação verdadeira para uma nova afirmação verdadeira. Ou seja, ele começa com uma afirmação verdadeira para chegar a uma nova afirmação verdadeira. E Aristóteles utilizou esse método nos estudos de argumentação de lógica, tá bom? A teoria do silogismo foi apresentada por Aristóteles na sua obra Analítica Priora, que significa analítica anteriores, tá bom? O silogismo é uma forma de raciocínio dedutivo. Então ele vai do geral até o particular. Isto é, a partir de uma totalidade portadora de atributos, ele tira uma verdade que é aplicada a todos os seus componentes, para afirmar ou para negar que outra parte possui ou não as mesmas características referentes ao todo. Dentre os quais citamos, por exemplo, o etinema. Olha só, quais são os tipos de silogismo? Não esquece, tipos de silogismo. Entinema, dilema, disjuntivo, condicional ou hipotético. Então vamos lá. Entinema, dilema, disjuntivo, condicional ou hipotético. Certo? Então esses são os tipos de silogismo. E as falácias? A falácia ela é conhecida como falso silogismo.
pois caracteriza-se por uma falha de raciocínio. O termo vem da origem latina, falácia, que significa aquilo que engana ou que ilude. Remete aos argumentos que aparentemente são lógicos e verdadeiros, mas que conduzem ao erro nas suas conclusões. É um tipo de recurso também que recebe classificações distintas. Entre eles, olha os tipos de falácia. Quais são? Generalização excessiva, falsa analogia, deduções falsas, argumentos autoritários, falso axioma e círculo vicioso. Então, olha só, quais são os tipos? Generalização excessiva, falsa analogia, dedução falsa, argumentos autoritários e falso axioma e círculo vicioso. Então, ela caracteriza por um erro de raciocínio. Os principais tipos de falácia que nós destacamos. Então, vamos lá. A falácia de erro formal, tá certo? Então, é praticamente que é a mesma coisa de dedução falsa. Então, qual que é o tipo? Formal, apelo à autoridade relevante, generalização apressada e falsa analogia. Então, vamos lá. Quais são os tipos de falácia que nós vamos destacar aqui? Formal, apelo à autoridade relevante, generalização apressada e falsa analogia. Esses 4 tipos principais de falácia que nós estudamos. Você pode revisar no seu conteúdo se você quiser ver como é cada uma delas. Agora, os argumentos. Quais são os tipos de argumento? O que são argumentos? Os argumentos de autoridade consistem em citar uma autoridade num determinado assunto para justificar uma opinião. Essa autoridade pode ser uma instituição de pesquisa renomada ou um pesquisador conhecido em sua área, um grande cientista, um filósofo. Mas também podemos citar como sendo tipos de argumento de autoridade. Os argumentos, eles podem ser indutivo ou dedutivo. E ainda tem o de analogia, tá certo? Então, para você entender quais são os 3 tipos de argumento: autoridade, indutivo, dedutivo e o de analogia. O de autoridade, ele pode ser indutivo ou dedutivo. Ou ele pode ser de analogia, tá bom? Então lembra, o principal, ele pode ser indutivo, dedutivo ou de analogia. E ele pode também usar o recurso, uma autoridade que respalda esse argumento, tá bom? Muito fácil o nosso conteúdo. Eu sei que você vai tirar uma nota boa. O que você vai fazer agora? Depois de você assistir o vídeo até aqui, você vai clicar no link para responder a sua atividade, ler com calma cada uma das questões. Leia com calma para você não responder errado. Reflita sobre cada resposta para você marcar certinho, tá bom? E verifica também se está devendo alguma atividade. Se tiver, entrega logo para você não ficar com uma nota baixa. Um abraço para você, bons estudos e não deixe de se proteger, porque ainda estamos na pandemia. Que Deus nos abençoe.